estarmos aqui novamente para a gente estudar agora um novo assunto, né? Como eu prometi na semana passada, a gente vai hoje dar início ao estudo da disciplina de hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação de textos, está presente tanto dentro da área de teologia quanto nas outras áreas de conhecimento humano, que tentam fazer a interpretação pessoal, né? Sobretudo dentro da área legal, dentro da área do direito, se encontra também a hermenêutica. Tá? Antes de a gente iniciar, eu quero conversar com vocês algumas coisinhas. A primeira coisa é a seguinte: a gente terminou a disciplina passada. E o que acontece para poder a gente conseguir fazer a certificação depois do fim da disciplina? Tem prova. Então vai ter uma provinha para vocês, que vai ficar dentro do ambiente virtual, lá dentro daquela página. Como eu mostrei no primeiro dia, é bem simples, que ao entrar no ambiente vai aparecer prova, clicou em prova, aparecem as questões, eu marco qual é a resposta correta e clique em avançar, vou marcando, clique em avançar, quando chega na última questão, a prova está finalizada. Eu vou estar disponibilizando a prova para vocês na segunda-feira, eu não vou fazer essa maldade com vocês hoje, tá? Na segunda-feira eu vou disponibilizar a prova. E a prova vai ficar disponível o mês inteiro para vocês fazerem. Então, tem gente que não tem costume de utilizar o ambiente, vai ter que aprender a utilizar, a gente vai dar esse tempo, a gente vai estar acompanhando. Tem gente que não vai ter tempo, pode ser que seja necessário fazer alguma viagem, o trabalho é complicado, então a gente vai dar esse mês para vocês poderem fazer. E a parte interessante da prova é que, ao terminar a prova lá no ambiente, automaticamente eu tenho a nota de vocês e vocês também têm a nota. Dentro do ambiente, vocês vão ter 3 tentativas para poder realizar a prova. Então, fiz a prova a primeira vez. Achei que não foi muito bem. Outra tentativa vocês podem fazer. Então, existem 3 tentativas. Por que a gente deixou 3? Porque é novidade. Então, a gente vai estar disponibilizando até vocês acostumarem com o ambiente. Tá? Existe também a possibilidade de vocês estarem fazendo a prova durante 2 horas. Então, 2 horas é o tempo de realização da prova. Eu acredito que não demore mais que 10 minutos, mas coloquei um tempo maior, que está lá fazendo alguma coisa, toca a campainha, né? Está realizando a prova, acontece alguma coisa de cada, vai socorrer menino que caiu. Então a gente pensa em diversas possibilidades, já que a prova é feita em casa. Então ela deve demorar, colocando um bom tempo aí, 20 minutos para ser feita, mas coloquei disponível 2 horas. Pois não. De segunda-feira. Precisa fazer correndo segunda-feira? Não. Tá? Vocês vão ter um mês inteiro para poder fazer. Então, o mês de setembro vai estar todo disponível para vocês entrarem e realizarem a prova dentro do ambiente. Não precisa estar correndo para fazer. Quem quiser correr, né, sinta-se à vontade, a provinha vai estar lá disponível. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a respeito das apostilas. A gente teve uma pequena preocupação com relação às apostilas, porque a gente fez uma impressão que foi bem menor do que a quantidade de matriculados. A gente imprimiu 50 apostilas. Só que a apostila ela tem um custo. E aí o valorzinho que é solicitado para vocês estarem contribuindo é referente justamente a essa apostila, mais a hospedagem, que é baratinha, tudo mais. Então assim, a gente imprimiu 50 apostilas e até a última contagem só tinham sido recolhidas 20 apostilas. Então o que a gente vai estar fazendo? Eu não vou mais imprimir e deixar disponível. Eu vou passar para vocês uma lista de encomenda da apostila. Então, quem for desejar ter a apostila, vai assinar na listinha, vai passar o valor para a gente, que a gente vai até a gráfica rápida para poder fazer a impressão. Tá bom? Então, são essas 2 coisas aí. O material vai continuar a estar disponível lá no ambiente, tudo vai estar lá, só a questão da apostila impressa realmente, para a gente não onerar para a igreja. Tá bom? Hoje a gente vai dar início a essa disciplina, que é a disciplina de hermenêutica, e aí eu quero avisar para vocês uma coisa. É uma disciplina de teologia, só que ela é uma disciplina técnica. Então a gente não vai pegar e vai estar estudando assuntos da Bíblia, vamos assim dizer. A gente vai estar procurando, através dessa disciplina, compreender como estudar, como ler, como entender os assuntos da Bíblia, que é diferente. Então, a hermenêutica vai funcionar para a gente como ferramenta, como um acessório para a gente poder fazer as nossas leituras, extrair da palavra de Deus o entendimento que é o entendimento correto. Tá bom? Antes da gente dar início propriamente dito, depois desses avisos, vamos orar, né? Pedir Papai do Céu. Pois não, querido?
Pois não, né? O site é o site da igreja, só que a gente colocou teologia na frente, né? Então o site é teologia.ibmcandeias.com.br, teologia.ibmcandeias.com.br. Dispõe. Tá? Então vamos orar? Vamos pedir para o Pai do Céu a bênção nesse momento. Querido Senhor, nós nos apresentamos diante da Tua presença, Pai, sedentos de Ti e carentes, Pai, do Teu Espírito Santo. Senhor, queremos pedir que nesta manhã, que a Tua voz é quem nos fale, que o Teu ensino é que seja ministrado, porque o homem não tem nada a nos acrescentar. Pedimos confiantes e crendo que o Senhor já realizou isso nesta manhã em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Então, ok? Vamos dar início. Hermenêutica, ciência da interpretação. Bom, eu não sei quanto a vocês, mas tem hora que a gente vai pegar a Bíblia e ler alguns textos e fica coçando a cabeça, querendo saber o que o texto quer dizer. Teve recentemente, né, eu conversando com o Rogério Torquato, Setor 7, aquele ali. Daí ele me apresentou um texto no livro de Marcos, muito interessante, vou estar depois mostrando para vocês, né, a respeito de uma passagem que acontece do nada lá no meio do texto, some do mesmo jeito que aparece e parece meio sem explicação. Tem hora que a gente, ao ler a Bíblia, a gente se depara com alguns textos que são textos um pouco difíceis da gente entender. Às vezes a gente não entende por que ele foi colocado ali, às vezes a gente não entende a língua que está ali, porque foi feita uma tradução e às vezes a tradução nem sempre é perfeita, às vezes a gente não entende os elementos históricos e culturais que são apresentados. Os irmãos já leram um texto em que Jesus fala a respeito, que na passagem fala a respeito de Jesus e citam a tal de porta das ovelhas no Novo Testamento. Jesus está falando porta das ovelhas. Tem porta do leão, tem a porta de ouro, são as portas de Jerusalém que ficam nos muros da cidade. Se eu não tiver em minha cabeça um desenho muito bem feito de como funcionava a cidade naquela época, né, qual era a sua planta baixa, vamos assim dizer, e para que funcionavam as portas, na hora que eu leio o texto, eu chego a perder assim, 70% da informação. Não consigo entender muita coisa. Por que Jesus é chamado de ovelha? Por que existe a porta das ovelhas? Tem uma relação direta. Por que Jesus é o cordeiro? Tem uma série de informações que, se eu não tiver antenado para o contexto daquilo, como aquilo era explicado na época, eu não consigo entender. Lembrando de uma passagem bem complicada aqui, Apocalipse. Minha mãe, quando eu comecei a ler a Bíblia, tinha medo de eu ler Apocalipse e ficar doido, né? Uma série de imagens, uma série de figuras ali que são bem elaboradas, né? E tem gente que fica meio com medo, do outro ler e fica doido mesmo. Aí você está lendo lá em Apocalipse, capítulo 12, e aparece uma mulher vestida da lua. Depois você volta um pouquinho, capítulo 8, aparece uma besta que surgiu do mar, cheia de chifre. Se eu não entender daqueles elementos, o porquê do registro daqueles elementos, eu vou ler e não vou entender nada. A hermenêutica, ela vai se preocupar em nos dar um ferramental para a gente começar a entender essas coisas. No caso específico das profecias com o Apocalipse, além de hermenêutica, a gente vai precisar de um estudo de escatologia, porque ali é mais amplo. Quando você vai estudar um pequeno texto em Apocalipse, na verdade você tem que entender a Bíblia quase inteira. Mas já é um grande ferramental para a gente começar o entendimento dos textos. Então vamos dar início à nossa disciplina, né? Depois explicar para vocês o que é essa tal dessa hermenêutica. Então, só definindo aqui formalmente, então tem vários textinhos, vai estar lá no ambiente para vocês, tá? Eu coloco no slide muitos, nem todos eu leio, mas para deixar disponível para vocês, tá bom? Eu vou me concentrar aqui, ó, nessa definição do Bento, que é o livro texto que eu utilizei. É um livro da Cevade, Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Não gostei do título do livro não, porque na hora que você lê lá no texto, ele não apresenta tão fácil e descomplicada não, mas é o livro mais completo a respeito do tema, tá? O Bento vai dizer que é uma ciência tanto bíblica quanto secular que se ocupa dos métodos e técnicas de interpretação. É basicamente o estudo da compreensão de textos. Quando eu comecei a estudar hermenêutica, eu tive uma certa dificuldade, porque eu nunca fui muito bom lá na área do português, gramática, essas
quando a gente vai para o estudo de texto, a gente acaba se deparando com esses conceitos. Porque tem um verbo, tem um artigo, né? Tem uma série de outras coisas, inclusive da outra língua, que é a língua original dos textos, que a gente acaba tendo que aprender um pouquinho. Mas, devagarzinho, a gente vai aprendendo isso tudo e acaba se tornando fácil. Então, primeira definição. Por que a hermenêutica se debruça sobre textos e por que ela tem parâmetros, ela fornece ferramentas para entender o texto? Texto vem de texto, tá? Do latim, que significa entrelaçamento, tessitura, trançado. Quando a gente pensa em um texto escrito, um texto da Bíblia, um texto de um livro qualquer, se texto é entrelaçamento, se eu tiver alguma ferramenta que me ajude a entender como os elementos do entrelaçamento foram feitos, assim como um bordado, você vai fazer um bordado, independente do tipo de ponto que você vai fazer, tem uma técnica de traçar a linha lá em cima do tecido. Para mim olhar para aquele bordado, para entender como é que ele foi feito, eu tenho que conhecer a técnica da junção das linhas em cima do tecido. A hermenêutica vai tentar entender como o tecido foi bordado. Como é que as linhas foram tramadas, né, traçadas, amarradas umas às outras ali. Então, tecido, entrelaçamento, tessitura, textura, são definições de texto para a gente. Se eu tenho um entrelaçamento, uma tessitura, um conjunto de coisas interrelacionadas, que vem como um texto para mim, essas coisas que foram interrelacionadas são partes. Só que uma vez que eu amarro elas todas, que eu junto elas todas, elas se tornam um todo, uma coisa unificada, que é o texto. Então o texto, ele tem uma intenção de ser um todo interrelacionado. Eu tenho uma página de um texto, por exemplo, da Bíblia. Na hora que você lê uma página do texto da Bíblia, tudo que está lá naquela página da Bíblia vai falar a respeito de um determinado assunto. Você não vai pegar na Bíblia, por exemplo, está começando a ler lá em Ezequiel. Aí está falando de Ezequiel sobre a visão do templo e das águas purificadoras, Ezequiel 47. Os irmãos conhecem esse texto? É um texto lindo. Inclusive tem música a respeito disso, bastante, né? Mas você está lendo lá sobre águas purificadoras, no meio do texto vai aparecer falando sobre o inferno. Por quê? Aquela página, que é um todo unificado, é uma junção de ideias para poder transmitir um tema para a gente. Quando nós estudamos o texto da Bíblia, a nossa ideia, aquilo que a gente pretende fazer é recuperar esse tema. E depois de recuperar esse tema, a gente busca os diversos elementos que formam o texto. Vamos saber por que isso. Quando a gente vai dirigir um carro, a gente se preocupa com as pecinhas que se formam no carro lá dentro? O mecânico se preocupa. Quando o mecânico olha para o carro, ele vê o carro como um veículo para andar, mas ele vê de forma mais profunda também. Ele olha para o carro, tem aquela visão de raio-x pelo capô, né, e vê as pecinhas lá dentro. Quando a gente olha para o sorriso de uma pessoa, a gente pode ver a alegria estampada, mas se o dentista olhar, né, ele já vai ver mais coisas. A ideia do texto, quando a gente vai estudar, é ver primeiro a aparência inicial, que é essa visão não profunda, mas isso para a gente não é suficiente. A gente precisa aprofundar para ver os elementos que estão lá dentro. Qual é o grande problema que existe hoje na interpretação bíblica? As pessoas às vezes leem um texto rapidinho e olham aquela primeira ideia inicial e começam a defender o que está ali, sem conhecer os porquês daquilo. Tem um texto que eu vou citar para os irmãos, eu tenho certeza que os irmãos conhecem, inclusive, muitas vezes já até citaram para outras pessoas. Quando a gente está numa situação difícil, está passando aquela batalha, está no deserto, está no vale, a gente lembra de um texto que diz que o choro pode durar uma, mas a alegria vivê-la. O que esse texto está dizendo? Quando eu olho uma visão superficial, ele está dizendo que, bom, a tristeza vem, mas ela passa. E se eu me atenho a uma interpretação baseada no meu tempo, na minha época e na minha cultura, eu vou imaginar que a tristeza só vem de noite e todo dia de manhã estou de boa.
o que acontece na hora que a gente aplica essa interpretação? E às vezes a gente vai até consolar pessoas e fala: você está triste hoje, meu irmão, mas amanhã você vai ver o que Deus vai fazer com você. E chega amanhã e Deus não faz nada. Ansiedade cria desesperança. Por quê? O texto não está dizendo o que eu disse para outra pessoa. Esse texto está escrito em linguagem poética, está fazendo um paralelismo de contraste. Ele está comparando a tristeza com a noite e a alegria com o dia. E não em termos de consequência de tempo, em consecução, em tempo seguinte, né? Uma etapa depois da outra. Ele está fazendo a comparação dizendo que a tristeza é terrível, assim como a noite. Quando vem trevas, escurece tudo. Mas quando vem o dia, pode olhar que no menor surgimento do sol, quando começa a aparecer aquele pouquinho de raio lá, a noite não tem força. Já começa a dissipar imediatamente. Então a comparação do texto é: você pode estar triste, pode durar até muito tempo, mas quando a alegria do Senhor vier sobre você, você não vai nem sequer lembrar da tristeza. Porque a alegria do Senhor é muito maior. A luz é muito maior do que as trevas. Você pega em uma sala escura, um estádio, está tudo escuro, faltou luz. Você pega lá um celularzinho, né? Hoje a gente não tem vela, vai ter, né? Vai lá com o celularzinho e liga o celular no meio do estádio. Aquela pequena luz faz a diferença num ambiente tão grande como o estádio, quando está escuro. Assim é a alegria do Senhor. Então veja, se eu não entender os elementos do texto para resgatar a ideia inicial e os elementos que compõem a estrutura textual, eu não consigo entender o que a Bíblia me diz. E aí vocês podem perguntar: mas irmão, me falaram para ler a Bíblia, me falaram que eu preciso dia após dia estar conhecendo o que está lá. Como é que eu vou ler uma coisa que eu consigo entender? Duas coisas para os irmãos. A primeira coisa é: não dá para entender sem o Espírito Santo. Então você pode saber o que for, você ser doutor do que for, se não tiver Espírito Santo, já era. E a segunda coisa é: esse mesmo Espírito Santo que te torna capaz de entender, te leva aos mananciais com as ferramentas necessárias para você entender o que você está falando. Então, depende do Espírito. Mas uma vez que a gente já tem o Espírito, foi o Espírito que providenciou esse momento que a gente está aqui. Então agora a gente vai usufruir das ferramentas que Ele nos deu. Amém? O texto é dotado de unidade e sentido. Aqui é uma coisa muito importante mesmo. Eu me preocupo às vezes com algumas pregações e interpretações do mundo afora aí, e o pastor pega um versículo e começa a criar toda uma teoria em cima daquele um versículo. E os sonhos. Vou contar a história para os irmãos, eu vi há muito tempo, e tem tudo a ver com isso. Um determinado irmão estava passando por uma situação extremamente difícil. Difícil pra caramba. Aí pegou e pediu para Deus: Deus, me fala através da tua palavra, porque eu sei que tu me falas através dela. Ele pegou, fechou o olho, abriu a Bíblia. E foi com o dedinho, né? Versículo. Quando caiu no versículo, ele foi ler que tinha no conteúdo. O que estava no versículo? E Judas, saindo, foi enforcar-se. Ele fechou a Bíblia correndo. Deus, não é possível. Tu está falando comigo mesmo? Me confirma essa palavra ou me fala outra coisa. Aí ele abre de novo e volta o dedinho. Está em outro versículo. O que tendes a fazer, faz o depressa. Qual é o problema disso? Deus fala através do livro caminho, né? Você abrir a Bíblia e você chegar lá e procurar, fala. Só que muitas vezes não é só onde você botou o dedo. O versículo está num contexto. É importante ler onde você botou o dedo, ler um pouquinho para cima, ler um pouquinho para baixo, para entender o que Deus tem para te falar. Utilizar textos isolados é algo muito complicado. Por quê? O texto inteiro da Bíblia, a Bíblia, de capa a capa, tem uma unidade e tem um sentido único. Se a gente fosse falar a respeito do tema da Bíblia, a Bíblia inteira, se fosse resumir, qual seria o tema? Jesus. Então, se eu ler a Bíblia e não entender que ela está me falando a respeito de Jesus, eu corro o risco de erro de interpretação. Assim como
nas páginas da Bíblia, eu vou ouvir falar a respeito de diversas características de Jesus, como Jesus age comigo, como eu ajo com Ele, mas Ele é sempre o centro. E na hora que eu vou ler, eu vou ter que procurar identificar a mensagem dentro desse contexto, desse assunto maior. Então, o texto da Bíblia é uma unidade de sentido, ou seja, tem um propósito único, e tudo junto colabora para esse propósito. O sentido poderia estar em pelo menos 3 lugares: no texto, no autor e no leitor. Aqui é muito importante também. O sentido, a razão daquele texto escrito, o assunto principal, o que ele quer falar. Quando a gente vai ler o texto, a gente pode encontrar esse sentido em 3 elementos. Primeiro elemento, no próprio texto. Quando a gente vai ler um texto de poesia, um texto qualquer, Carlos Drummond de Andrade, vamos citar aqui. Para a gente poder entender Carlos Drummond de Andrade, muitas vezes a gente precisa voltar e estudar quem foi Carlos Drummond de Andrade, qual foi a época que ele escreveu, o que estava acontecendo no Brasil quando ele escreveu, para poder entender o texto. O texto sozinho não me deixa entendê-lo. O que quer dizer? O sentido do texto lá de Carlos Drummond de Andrade não está apenas no texto que eu estou lendo, mas está também no autor do texto. Se eu não conhecer o autor do texto, eu não consigo entender o texto. Mas eu tenho textos que, quando eu olho para o texto, eu consigo entender tranquilamente pelo texto. Por exemplo, uma receita. Se a receita for bem escrita, eu olho lá: bolo de banana, ingredientes: banana, farinha, ovo e sei lá o que mais é utiliza no bolo. E depois vem como juntar esses elementos. Esse tipo de texto tem sentido nele mesmo, porque eu leio e consigo entender. Já outros textos eu preciso entender a vida do autor para poder entendê-lo. E tem outros momentos que, para entender um texto, eu preciso me conhecer. O sentido está no leitor. Tem alguns filmes que a gente assiste, por exemplo, que no final do filme o filme nunca termina. E aí a gente fica aqui pensando: será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Será que aconteceu aquilo outro? Não já aconteceu com os irmãos? Isso daí é o autor do filme transpôs o sentido daquele filme para o leitor, para a gente realmente ficar doido tentando imaginar o que aconteceu. Então o sentido do texto lá do filme, quando foi escrito e tem um roteiro, estava no leitor, naquele que está consumindo aquilo que foi produzido. Por que eu preciso entender isso? Porque tem horas que, quando a gente vai interpretar a Bíblia, a gente fica procurando o sentido do texto. E tem hora que a gente fala: não, isso deve estar em mistério com o Pai. A palavra de Deus em Apocalipse, que é o livro mais complicado da Bíblia, começa chamando de revelação, não de mistério. O que está na Bíblia não é um mistério, é uma revelação. Deus já falou. Então, procurar o sentido daquilo que Deus já falou no autor que já falou, está errado. É diferente de precisar do auxílio do Espírito Santo para a gente poder entender. Mas o texto já está com o sentido todo registrado e prontinho para mim. Não vai existir uma nova revelação de Deus para me explicar o que a Bíblia está falando, porque Deus já falou. E a gente pode encontrar isso só de exemplo em várias outras passagens, mas o próprio livro de Apocalipse começa com revelação de Jesus Cristo. E é o livro mais complexo da Bíblia. Se o livro mais complexo é a revelação, os outros então vão colaborar com esse sentido. Outras vezes, eu olho para o texto da Bíblia e quero interpretar aquela mensagem para mim, para eu, para Diogo, e tento inventar um sentido para aquilo, o que Deus está falando. Irmãos, o Espírito Santo se apropria de textos e fala do jeito que ele quiser. E quem é qualquer um para poder restringir a obra do Espírito? Nós não somos nada. Mas aquilo que Deus falou está registrado, falado. Eu não posso, querendo me apropriar daquele texto, inventar uma verdade que não está lá dentro do texto. Eu não posso trazer o sentido da Bíblia para mim. Deus escreveu isso e está falando isso comigo, pode falar isso outro com você. A palavra de Deus é verdade, permanece para sempre e não se altera com o tempo. E não se altera de acordo com o leitor. Ela é o que está dizendo e ponto final. Eu não posso tentar interpretar a Bíblia
trazendo aquela mensagem como sendo algo que eu vou inventar o sentido só para mim. A Bíblia é interpretada como texto em que o sentido está no próprio texto. Leia Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abre a porta, entrarei até ele, com ele serei, ele comigo. Eu não entendi. O que eu vou fazer? Eu vou ler o capítulo 3 todo. Eu não entendi. Eu vou ler o capítulo 2, o capítulo 4 todo. Eu não entendi, eu leio o Apocalipse todo. Eu não entendi, eu leio a Bíblia inteira. Mas o sentido da palavra estará na própria palavra. Isso é muito importante. Qual é a principal vantagem da disciplina de hermenêutica para a vida do crente, do estudante de teologia? Nos dá uma coisa chamada autonomia. Eu não dependo mais de ninguém, a não ser do Espírito Santo, para entender a palavra. Isso é muito importante. Por quê? Quando vierem pessoas e disserem, dizendo coisas que não tem nada a ver com a palavra, que não são verdades, eu vou reconhecer automaticamente, vou rejeitar aquilo e vou fazer como o conselho de Paulo diz, não sendo como meninos inconstantes, agitados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, porque eu vou ler a Bíblia, a Bíblia diz isso. É muito importante isso hoje. Aqui um exemplo de texto, para a gente poder entender que o sentido está no texto e algumas outras coisas. Se a gente olha a frasezinha, João é infrator, e outra, João é ladrão. Se a gente for pegar, no sentido geral, as duas frases estão querendo dizer a mesma coisa. Ele fez bobagem. João, coitado de João, fez alguma bobagem. Só que as frases são construídas para poder exprimir ideias, que são as ideias que eu olho à primeira vista, ideias mais profundas, que o autor quis esconder dentro do texto. Então, analisando o politicamente correto no mundo de hoje, ninguém vai escrever João é ladrão. Todo mundo vai escrever João é infrator. Com que objetivo existe isso? Quando eu olho João é ladrão, não é complicado, safado, está roubando os outros. Pega João! Quando eu coloco João infrator, eu estou querendo exprimir a ideia de que João é um marginalizado, um povo coitado, que foi vítima da sociedade. Oi, gente, me desculpem, eu troquei o A com o B. Estou explicando, eu vou consertar a estratégia. João é marginalizado no A, e B, João não é vítima. Não é vítima. É porque, na verdade, eu aproveitei esse slide de um curso que eu ministrei, e lá tinha umas frases um pouco mais fortes, né, porque era um curso mais denso. Aí eu troquei e acabei me passando aqui, vou pedir para vocês, né, antes de postar lá. Então temos aqui a ideia, né? Se João é infrator, ele é um pobre coitado. Agora, se João é ladrão, pega todo mundo, taca na cabeça de João. Por que é importante a gente olhar esse sentido presente no texto? Porque o autor, quando escreveu a primeira frase ou a segunda frase, ele tinha uma ideia. Ele tinha uma ideia de tocar o intelecto da gente para poder transmitir uma determinada mensagem. Na Bíblia é a mesma coisa. Eu devo procurar no texto o sentido, porque Deus, quando repetiu a sua palavra, quando inspirou homens para poder registrar a sua palavra, ele tinha uma ideia, ele tinha uma mensagem, e ele codificou aquilo no texto de forma muito apropriada. Eu devo procurar no texto entender pelo texto aquilo que ele quer me falar, e não ideias de outras pessoas. Só uma curiosidade para os irmãos. É uma pergunta primeiro. A Bíblia é inspirada por Deus? A Bíblia inteira é inspirada por Deus? Não. Tem uma pequena parte da Bíblia que não é inspirada por Deus. Porque inspirar é soprar. Deus pega homens e sopra através do seu Espírito Santo a palavra para que esses homens consigam escrever. Mas o decálogo, os 10 mandamentos, Deus não inspirou ninguém. Deus escreveu diretamente no dedo dele e colocou nas pedras da lei e entregou na mão de Moisés. Então essa parte não é inspirada. Foi doada por Deus. Aí vem uma parte bastante interessante da gente entender. Por que os 10 mandamentos são tão absolutos e tão fortes não foram inspirados? Deus entregou diretamente da mão dele, da mão de Moisés, para poder trazer para a gente. Quando nós vamos entender o texto, eu posso entender o texto a partir de várias teorias. A gente teoria aqui de percepção, eu coloquei duas aqui que são, na minha opinião, as mais importantes. Inclusive, quando a gente pega
educação infantil, né? E aí a gente vai ver como é que a escola constrói as aulas, toda a dinâmica para o aluno aprender, a criança, ela está trabalhando com duas abordagens. As duas principais são essas, a construtivista e a abordagem ecológica. A abordagem construtivista. O conhecimento, o entendimento das coisas que eu vejo no meu ambiente são formados etapa por etapa e sempre ancorados, baseados na minha experiência de vida passada. Não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Experiência de vida passada é o dia de ontem. Então eu estou hoje aqui dando aula para vocês e o que eu estou falando é baseado no conhecimento que eu adquiri ontem. E esse conhecimento que eu adquiri ontem, para poder adquirir, eu me baseei num conhecimento anterior que me preparou para aprender o conhecimento de ontem. A ideia do construtivismo é que o conhecimento ele é construído e a minha interpretação das coisas que eu vejo são baseadas no meu passado. Quer ver um exemplo simples? Não é para me responder, para vocês pensarem na cabeça de vocês. Quando eu chego e falo bola, na cabeça de vocês vem algumas imagens. Com certeza quem gosta de bola vai lembrar do time, vai lembrar do Brasil que perdeu, né? Tem gente que odeia a bola, vai lembrar da bolada que levou nas costas, vai lembrar das quedas que teve na infância. Um simples elemento como bola, o entendimento de bola vai depender da minha experiência de vida. E o construtivismo vai falar a respeito disso. Quando eu leio a Bíblia, na hora que eu estou lendo e tentando entender o que ela traz para mim, na verdade, a minha interpretação vai ser baseada na minha experiência de vida durante a minha vida. Essa experiência pode ser muito positiva, me preparando para entender os elementos que estão ali, ou ela pode ser muito negativa e distorcer toda a minha interpretação do texto. Quando eu vou ler, eu preciso estar lendo. O que a palavra de Deus diz a respeito do coração do homem? Que ele é bom? Que ele é enganoso. Depois eu vou falar a respeito do que é coração à luz da Bíblia. O coração é enganoso. Então, na hora que eu vou ler a palavra, eu tenho que saber como é que funciona o meu coração. Porque ele pode distorcer o entendimento daquilo que eu estou lendo. É por isso que quando a gente vai estudar a palavra, e eu faço questão de citar isso porque é o próprio histórico de vida, a gente precisa não ser preconceituoso. Tem hora que a Bíblia vai te falar coisas que você não quer ouvir e vai te dar tapas em regiões do seu corpo e alma que você jamais imaginava existir. Mas é assim que ela funciona. Eu não posso, a partir da minha experiência de vida, distorcer o que ela está me falando. Muito importante. A outra abordagem é a ecológica. Tem hora que eu olho para um determinado elemento na Bíblia e eu não preciso de muita história de passado para poder entender. Quando, por exemplo, eu pego para os irmãos e mostro aqui, ó, cadeira branca, está aqui. Olha para a cadeira, para entender que cadeira é cadeira, não precisa de muito esforço, não. Cadeira. Todo mundo está sentado na cadeira. A abordagem ecológica é baseada nisso. Tem coisas que são facilmente observadas e eu não preciso de inventar tanta coisa para poder entender. Quer ver um exemplo na Bíblia? Na hora que você chega na Bíblia lá, e Jesus lá na cruz e fala, tenho sede. Jesus está tendo sede, não é sede de água viva, não é sede de outras coisas, ele quer água, está com sede na cruz morrendo. É fácil de entender isso? É fácil. Mas na hora que vem a samaritana, está o exemplo aqui, lá, esse exemplo, na hora que vem e pede água, chega lá com Jesus está na beira do poço, né? E ela vai pegar água, Jesus pede água e ele vai oferecer. Se você soubesse, me pediria, eu te daria água viva. Essa água viva aí já não é água natural. Então a interpretação da água viva seria baseada na interpretação construtivista. Já a da água de Jesus lá na cruz, uma abordagem ecológica. Então na hora que a gente vai interpretar, tem que estar atento a isso. Tem que lembrar desses nomes? Eu só tenho que lembrar na hora que eu ler a Bíblia, na hora que o meu passado quiser falar, contradizendo o que a Bíblia quer dizer, eu tenho que submeter o meu passado ao Espírito Santo para que eu consiga entender realmente o que a Bíblia quer dizer. Tranquilo isso? Estou endoidando vocês? Não, né? Ainda não, né? Bom, então aqui, para a gente poder compreender, né, são duas figuras muito interessantes aqui, que para a interpretação o autor abusou e usou aí da abordagem construtivista. Olhando para cá uma imagem dupla, onde eu vejo um velhozinho, né, com seu cabelo desgrenhado pelo vento, mas também eu vejo dois cavaleiros,
vejo um moinho de vento atrás, vejo algumas escadas aqui no piso. Então é uma imagem com múltiplas informações e feitas para poder brincar com o nosso ponto de vista. Daqui também tem gente que tem dificuldade de ver, não há nenhum problema com isso, certo? Mas aqui é uma cachoeira, eu vejo pedras, e se eu olhar profundamente tem uma mão aqui, é um dedo, o polegar, e ela está mergulhada na água. Para interpretar também uma recuperação construtivista. Outra coisa, por que é importante? Tem hora que a Bíblia é desse jeito. Você olha e vê na superfície a imagem das águas sobre a pedra. Mas é preciso esmiuçar e procurar recuperar a mão de Deus agindo naquela primeira impressão e nos mostrando verdades ocultas que Deus não havia falado anteriormente para a gente e para ninguém. A palavra de Deus tem essa riqueza. Todas as vezes que eu leio Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus me fala uma coisa a mais. Não é diferente, mas Deus me acrescenta uma coisa. A palavra de Deus tem essa propriedade. E aqui, coisas simples, né? Cadeira que eu citei, xícara, né? A xícara aqui de sopa, a fechadura. Olha, esses negócios eu não fico preocupado muito de como interpretar. Na verdade, é qual é. Uma coisa muito importante também é a ideia de inferência. Quando você lê um texto da Bíblia, você não começa a raciocinar para poder entender o que está dizendo ali. Aí você cria uma ideia, uma tese. A Bíblia quer dizer isso. Todo mundo é assim. Mesmo que a gente não cria essas palavras na cabeça da gente, a gente olha para aquilo ali e fica imaginando o que Deus quer falar com a gente. Tem hora que a gente entende e fala, amém, Deus, né? Tem hora que a gente não entende e fala, amanhã eu tenho que entender de novo. Aí a gente procura criar ideias, são inferências a respeito daquilo que eu estou lendo. As inferências, elas possuem graus e tentam interpretar o texto. Normalmente são classificadas em 3 graus. Existem vantagens e problemas. Quando você lê o texto da Bíblia, você diz o que você acha a respeito daquele texto. Problema nenhum. Toda interpretação de texto é baseada nisso. O problema é quando você sai da inferência de primeiro grau e vai para a segunda e terceiro. O segundo grau é quando você chega a conclusões a respeito daquilo que você acha do texto. Lembra da ideia lá do Judas saiu e foi enforcar-se? O cidadão olhou para aquele texto e imaginou, aqui Judas saiu e foi enforcar-se, entendi. Deus quer que eu vou enforcar. Olhar para o texto e entender o que o texto tem, é uma coisa, inferência de primeiro grau. Agora, julgar o que o texto quer que eu faça, é criar uma conclusão em cima do meu entendimento. É uma inferência de segundo grau. E o pior é que tem gente que não para aí. Tem gente que inventa novas coisas, acrescentando novas ideias, dizendo o que o texto diz e que não diz nada, são as inferências de terceiro grau. É quando eu olho para aquele negócio e invento coisas em cima do texto. É muito comum. Ainda crio igreja, né? Para poder defender essas ideias. Isso é muito importante. E aí conta alguma coisa que é bastante importante a gente entender. Por que tem tantas placas? São divisões. Às vezes tem gente que tem ideia de negócio a respeito de igreja. Existe, infelizmente, é ruim tocar nisso, mas existe. É triste, mas existe. Mas, inicialmente, a ideia de divisão é por questão de não concordância a respeito de vários assuntos. E o principal elemento que leva a essa discordância é justamente a inferência do terceiro grau. Eu olho para aquele negócio, chego a conclusão em cima daquilo eu crio uma doutrina e depois começo a inventar coisas a respeito daquela doutrina e dizer para que as pessoas devem. Baseado, normalmente, na minha conveniência. Até agora, sobre essa fase da irmã, muito importante entender. A palavra de Deus fala do jeito que quiser, não de acordo com a minha conveniência. Toda vez que vocês forem ler a palavra, eu vou ensinar uma reza para vocês aqui, tá? Uma oração. Reza porque reza é repetitiva, né? A ideia de reza é isso. Eu recomendo vocês copiarem essa reza, tá? Peça para Deus falar para vocês do jeito que Ele escreveu, não do jeito que vocês querem ler. Toda vez que eu vou ler a palavra de Deus, eu peço isso. Por quê? Eu sou uma porqueira. E quando eu quero interpretar o texto, eu quero interpretar para me dar vantagem. A Bíblia, eu quero a Bíblia como vantagem para mim. Mas eu não posso me dar o luxo. Deus tem que me falar do jeito que Ele quer me falar. Eu peço para Deus tirar os empecilhos. Porque quando Deus me fala do jeito que Ele quer, normalmente eu tenho que mudar alguma coisa em mim. A palavra é como um espelho que mostra as minhas imperfeições.
Eu tenho que mudar alguma coisa. Peça para Deus falar com você do jeito que ele escreveu. É muito importante. Um exemplozinho, não sei se dá para todo mundo ler, né? Tem por grande o texto, mas eu vou ler para os irmãos me darem uma ideia. Isso traz a ideia de inferência, a ideia de abordagem, de construção de conhecimento. Dá um exemplozinho de texto para a gente puxar a interpretação. A Modinhas Limitada é uma loja especializada em roupas e acessórios para o público feminino. Todos os dias, às 17h50, uma lote com os valores resultantes da movimentação financeira do dia é recolhida como segurança e levada até a sede financeira da empresa, para o depósito no dia posterior. Uma afirmação. Na tarde do dia 27 de janeiro de 2007, um rapaz armado, de estatura alta, de físico forte, de cor negra, foi visto saindo da empresa carregando uma lote que parecia ser dinheiro. Após esse fato, o responsável pela empresa foi visto correndo desesperadamente atrás do homem negro. O que de fato aconteceu nessa história? Esqueceu uma lote. Quando a gente olha para esse texto, a gente corre o risco de ter duas possíveis interpretações. Ou me ancoro exclusivamente numa interpretação em que o sentido está no texto, ou eu trago o sentido para o leitor. Se eu trouxer o sentido para o leitor, eu vou encher a interpretação de preconceitos. Aí automaticamente, na hora que eu leio, é um homem forte, armado, alto e negro. Pode ser o segurança. Mas eu já fui formado pela TV, eu já fui formado pelas mídias, quaisquer que sejam, pelas conversas que eu tive com amigos, colegas, etc. e tal, pela história da escravatura brasileira, e quando eu vejo um homem negro carregando dinheiro, forte, e depois outro correndo atrás, armado, é ladrão. Só que se eu pegar pelos elementos do texto, a interpretação texto pelo texto, e tirar meu preconceito de lá, eu vou ver que na verdade, na descrição aqui, não diz que ele é ladrão, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, pelas evidências que eu vou vendo aqui, até porque não fala que o dono da empresa estava armado, e ele corre atrás de um ladrão armado, com toda a coragem do mundo, né? Não colabora muito com a tese de que aquele cara era ladrão. Pela interpretação em que o sentido está no texto, na verdade, existe uma possibilidade, aí uma inferência, de que o negro era o segurança de fato e que esqueceu alguma coisa, e o dono vai correr atrás para poder levar algo para pagar, algum pacote de dinheiro, sei lá, que esqueceu para trás. Por que eu trouxe esse texto? A nossa vida é assim. Primeiro que quando a gente vai olhar os elementos da nossa vida, a gente é carregado de preconceitos. A gente vê pessoas se aproximando que a gente não gosta muito da aparência, porque não tem um cheiro que a gente esperava, a gente pensa, ladrão vai fazer coisa aqui. É preconceito. Tem coisas que são conceitos, não são preconceitos. Por exemplo, você vê uma pessoa que a pessoa é ruim até as veias, e que você sabe que vai fazer besteira, vai chegando perto de você, você julga, isso não é um preconceito, isso é um conceito, você já sabe o que vai acontecer. Agora, quando eu não tenho ideia do que vai acontecer, aí aquilo é um pré-conceito. Ok? Exemplo de conceito. Você sabe que determinada pessoa te pisa, te machuca, te arrebenta. Aí você, não, baixa a cabeça para não pisar mais. Você afastar dessa pessoa não é pré-conceito, é conceito. Você já experimentou, você já sabe. Pré-conceito é você basear no ponto de ficado, quando olhar uma coisa e falar, isso vai acontecer comigo. Na interpretação bíblica, eu tenho que me despir dos preconceitos, porque senão eu vou falar que o cidadão é ladrão. E me investir em estudar os conceitos, para que os conceitos se apropriem de mim e me levem a uma interpretação correta da palavra. Isso é muito, muito importante. Se vocês lerem a palavra de Deus carregada de preconceito, vai ter texto que vocês não vão entender. Agora, se vocês abrirem o coração, deixar o Espírito Santo falar o que ele quiser, aí você vai na interpretação do texto. E aqui vem mais o porquê que eu expliquei a questão do sentido do texto. O sentido desse texto não deve estar no leitor, senão a gente inventa informação nova. O sentido do texto está no texto. E a Bíblia é assim. Não entendeu? Não inventa moda. Lê mais. Procura mais. Corre atrás de mais texto da Bíblia. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais ela te fala. Se tem um livro que só fala mediante esforço intenso, é a Bíblia. Quanto mais você lê, mais ela te fala. Por que o pastor consegue trazer para a gente uma mensagem tão maravilhosa? Claro, ele tem a unção de Deus, tem como negar.
Mas não é só a unção. Além da unção, tem muito trabalho ali por detrás. Tem muito esforço ali por trás. E ele se debruça na palavra para que a palavra fale com ele, para ele trazer a mensagem de Deus. É preciso isso. Estamos caminhando para o final. A hermenêutica e a teologia são uma para a outra como o ouro é para o íris e o sol para o dia. E existem separadas. Não dá para fazer teologia sem hermenêutica. E eu acho que já comecei a contaminar um pouquinho vocês a respeito disso, dessa importância. Se a gente não conhecer hermenêutica, fica complicado a gente levantar os princípios da palavra. Porque a gente precisa conhecer como é que funciona a gente, como é que funcionam os textos, para a gente conseguir, como é que funciona a história, como é que funcionam as culturas, para a gente conseguir recuperar o que o texto nos diz. Né? Citando Bento de novo, que é um autor muito legal, depois eu passo a referência para vocês. Da onde é que veio a palavra hermenêutica? Bom, hermenêutica vem do verbo grego hermeneu, tá? Que é traduzido por interpretar, e do substantivo hermeneia, que significa interpretação. Vocês vão ver durante essa disciplina várias vezes aparecer as palavras em grego. Eu não estou colocando as palavras em hebraico, porque hebraico é muito complicado a gente entender. Já o grego é fácil. Se vocês olharem para cá, ó, o epsilon tem som de L. O O tem som de L. O Mi tem som de M. O epsilon de novo aqui, o N e por aí vai. O alfa som de A. É fácil ler por aqui e ver que esse símbolo, na verdade, parece muito com o nosso português. Então, eu olho para aquilo ali e consigo recuperar várias informações. Então, eu vou tentar aos pouquinhos mostrar o grego para vocês, para vocês irem acostumando. Claro, demora um tempinho, né? Mas vocês vão olhar para esse negócio e falar, está em grego, né? Como diz o povo, né? Em grego eu entendo. O crente que está em grego tem que pensar e ter vontade de entender. Vale a pena. Ambos podem significar traduzir, tradução, explicar, explicação. Na filologia do Antigo Testamento, acham-se os termos correspondentes ao grego hermeneu, entre eles digem, cujo significado é interpretar ou traduzir. Então, hermenêutica tem o propósito de fazer uma tradução. Quando a gente estuda hermenêutica, a gente está estudando como traduzir o texto que foi escrito em um tempo diferente do meu, em uma cultura diferente da minha, em um momento diferente do meu, para o meu tempo, para mim, para a minha época, para a minha cultura. Ok? Não sei se os irmãos já leram na Bíblia, mas se não leram, eu vou trazer. Tem alguns textos da palavra em que o autor diz que lançou os seus sapatos sobre a terra. Já viram isso? Sobretudo lá na hora que o pessoal vai tomar a terra de Canaã. Tem a passagem que lançou o seu sapato. Em Salmos também tem muito disso. Se eu não conhecer o que na cultura significa lançar o sapato, eu vou ler para aquilo ali e vou achar que o cara está revoltado. Pegou o sapato dele, tacou no chão, né? Está com raiva. Não é isso que a gente faz na nossa cultura? A gente está com raiva, a gente pega as coisas e taca no chão. Ficou com raiva do celular. Ficou com raiva do marido, joga a xícara no chão. E outras coisas. Quando eu olho para um texto como esse, eu tenho que fazer uma tradução. Ah, mas tem em português. Mas não está na língua que eu entendo. Pelo menos não no contexto linguístico que eu entendo. Lançar os sapatos na terra, ali está dizendo que a terra agora é minha propriedade. É como se eu tivesse o aperto de mão na hora que eu fecho o negócio, quando eu estou comprando um terreno. Se tiver aperto de mão lá na Bíblia, não vai ser o sentido que a gente tem hoje. Um sentido totalmente diferente. Então, na hora que eu olho um negócio desse, eu tenho que fazer uma tradução, uma transposição histórico-cultural da minha época, para que eu possa entender. Quer ver outra coisa? Os olhos do Senhor estão atentos, os ouvidos do Senhor estão atentos, e vai ouvir o meu clamor. Se eu pensar nisso, vou criar uma imagem na minha cabeça de um Deus grandão, com um cocão bem grande, com um ouvido do tamanho da cidade, me escutando, o olhão então, e o olho bem grande, prestando atenção em mim, ó, e eu pequenininho lá embaixo. A palavra de Deus não está dizendo que Deus tem ouvido ou que Deus tem olho. Deus, na verdade, ele é informe. Deus não tem a aparência humana como a gente. Jesus tem. Agora, Deus Pai não tem. E nem o Espírito Santo tem. Então, na hora que eu olho para um texto como esse, eu tenho que fazer uma transposição histórica para mim, e cultural. Está dizendo que Deus está com os seus sentidos atentos a mim. Mesmo que ele não tenha olho, que ele não tenha ouvido, e sua mão estendida para mim. E Deus também não tem mão.
ler, eu preciso conhecer algumas coisas. Hermenêutica é traduzir. Trazer para a nossa época, o nosso momento, está dizendo ali. É por isso que o pastor às vezes pega um versículo, passa uma hora falando. Porque tem tanto conhecimento ali, tem tanta coisa ali, ele está traduzindo, está trazendo para vocês a ideia, além da mensagem que o Espírito Santo está trazendo. Mas precisa a gente debruçar para poder entender. Tem mais 2 minutos. Passei. Bom, tem o hebraico Pesher ou Pechar também, que do Velho Testamento, que indica a tradução, tá? Avan, tem que ter Ravan. O hermeneuta, segundo o ético, segundo a origem da palavra, é um intérprete, o tradutor de qualquer porção literária. Então, na hora que a gente começar a estudar sobre os preceitos da hermenêutica bíblica, a gente está fazendo tradução. Está em português? Ah, tem que fazer tradução. Vou ver o negocinho. Aí. Só para a gente finalizar os conceitos, bom, vou nem me ater muito ao slide, mas hermenêutica é uma palavra de origem grega e que vem do nome de um deus grego, que é o Hermes. Eu até citei na semana passada, né, quando o pastor pediu para poder falar, fala rapidinho de hermenêutica. Então deixa eu ficar o povo falando bem do deus grego. Hermenêutica vem do deus grego Hermes. E o deus grego Hermes, na mitologia grega, trazia algo bastante interessante, é por isso que o pessoal se apropriou do nome dele. Tá? O Hermes era o deus que conseguia conversar com os seres humanos, porque os deuses são distantes na mitologia grega e não tem contato com o ser humano. Mas existia um deus híbrido, que tinha tanto de humano quanto de deus em si na mitologia, e que podia levar os anseios do homem até os deuses e as vontades dos deuses até os homens, que era esse deus Hermes. De posse desse conhecimento, o pessoal na Grécia começou a chamar de hermeneuta, se apropriando do nome de Hermes, aqueles que conseguiam interpretar os poemas que falavam dos deuses gregos. Então tem um poema lá que fala a respeito de Apolo, fala todos lá. Então começaram a chamar de hermeneuta essas pessoas que liam os poemas e diziam o que o Deus estava falando através do poema. Disso daí veio o nome hermenêutica, hermeneuta, e chegou até nós. Tá? Vou ver se tem mais alguma coisa para trazer para a gente. Para finalizar, quem pode abrir a palavra para a gente aí? Atos, capítulo 8, verso 26. Não vou ler esse texto todo, eu só quero que vocês passem o olho aí. Atos 8, 26 até 40. Vou deixar para a gente finalizar e vocês vão ler esse texto em casa e ver que hermeneuta veio de Hermes, que é um Deus que não é bíblico, a partir do verso 26. Bom, tem falando aí o que? A passagem é de um determinado líder militar etíope, e que ele vai em seu carro passando por uma determinada estrada, indo para algum lugar, e na passagem aí ele está lendo um livro da Bíblia Sagrada, o rolo de Isaías. Só que ele está lendo e de repente Deus pega Filipe e o Espírito Santo o arrebata e tira ele de um lugar e leva ele para outro lado. Transporta ele, teletransporta, né? Tira do lugar a pouco. E ele cai lá perto desse etíope aí. E aí, de repente, Filipe olha para aquela ação do rapaz no carro, lendo o livro de Isaías, e fica impressionado. E aí o Espírito Santo move o coração dele para ele fazer uma pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Aí o rapaz do carro devolve: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí Filipe começa a explicar, desde o início da lei até Jesus, o significado do texto que o rapaz está lendo no carro. O que Filipe fez ali naquele momento? Ele fez o papel de hermeneuta. Ele traduziu para o leitor aquilo que ele estava lendo e não entendia. Esse é o papel do hermeneuta, registrado no texto bíblico do Novo Testamento, mostrando que ele é importante, apesar da sua origem, a questão do termo, né, ser uma origem pagão, a função é muito importante para a gente. Bom, nós vamos encerrar por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a ver alguns elementos da hermenêutica. Vou mostrar para vocês que, dependendo do livro que vocês forem ler, a interpretação é totalmente diferente. O método de interpretação é diferente. Tem hora que a gente lê, por exemplo, lá em Salmos, só para poder adiantar um pouquinho.
Aí o salmista está falando lá com a gente lá. A gente pega aquela palavra, ó, Deus mandou fazer isso. Ou senão eu leio no livro de Josué. Josué, então somente seja forte e corajoso. Aí eu pego aquilo só citando. Nessa passagem pode ser aplicada, mas tentando generalizar para outras passagens. Deus está mandando eu ser forte e corajoso. Quando eu vou ler um livro histórico como Josué, ele não é livro da lei. Então ele não está mandando eu fazer coisas. Ele está simplesmente relatando a experiência do povo com Deus. Quando eu pego o livro da lei, o Pentateuco, ali sim, é uma série de coleções de leis que são ordens diretas. Quando eu pego o livro de Salmos, muitas vezes o salmista está me abrindo o seu coração e falando da sua experiência com Deus ou da sua tristeza. Aquilo ali não é a lei para mim, não está mandando eu fazer igualzinho. Quando eu pego o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse não é um livro da lei, é um livro de coisas que hão de vir, e coisas que são, como o próprio texto diz. É um relato tanto histórico quanto preditivo, profético. Também não são coisas que estão sendo ordenadas para me fazer, mas são relatos de coisas que acontecerão. A ideia é que, dependendo do que eu vou ler, eu tenho que saber exatamente como interpretar, para eu não inventar uma coisa que Deus não está dizendo, né? É muito importante. Tem hora que a gente pega pessoas que se apropriam de texto dizendo que Deus está falando coisas para mim, para você, que Deus não falou. Deus falou para Israel, por exemplo. E tem promessas da Bíblia que são só para Israel, não é para a igreja. E eu preciso recuperar isso. Como tem promessa que é só para a gente, Israel ficou de fora. E eu preciso entender isso. A palavra de Deus precisa de tradução, interpretação, hermenêutica, para ser corretamente